eu queria ler essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, o tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Texto que nós lemos em Lucas, ele fala a respeito de uma história em que Jesus ele estava em um certo lugar. Jesus acaba de vir de um processo de uma pesca maravilhosa com os discípulos. O início do capítulo de Lucas, ele vai narrar uma pesca em que Pedro, que já estava desenganado e já não tinha perspectiva de conseguir a providência necessária para o seu dia, acaba recebendo ordem de Jesus e indo a alto mar, indo na mais profunda região aonde ele fracassou, e conseguiu receber ali o milagre que esperava. E eu quero fazer esse parêntese porque quando Jesus sai dessa situação, a Bíblia diz que aconteceu de ele estar ensinando. Jesus ele entra dentro de uma casa, e quando ele entra dentro de uma casa, e eu preciso que você preste atenção nesses detalhes, a Bíblia vai dizer que havia muitas pessoas. Haviam pessoas de renome, haviam pessoas graduadas. Lucas vai descrever que havia escribas, fariseus, havia doutores da lei, mestres. Todos estavam ali naquele lugar, porque souberam que Jesus estaria na casa. A Bíblia também vai dizer que uma multidão buscava ver Jesus, e estava nessa casa. Então nessa casa estava acontecendo um grande evento. Não era a conferência do Espírito Santo, mas era um evento naquele lugar. E estando Jesus ali dentro daquele evento, todos queriam ver o que Jesus ensinava. E a palavra que nós lemos agora dizia que com Jesus havia virtude para curar. Havia uma virtude, havia um ambiente diferente, havia um ambiente propício a milagres serem gerados ali naquele lugar. Aquele culto não era um culto normal, aquele ensino não era um ensino normal.
O que estava para acontecer ali, as pessoas queriam olhar e testemunhar, porque sabiam, já tinham ouvido falar que quando o pregador era Jesus, alguma coisa acontecia. O ambiente se transformava, milagres eram gerados, curas eram liberadas. Então o povo, a multidão, os doutores, estavam todos ali com expectativas altas, com expectativas lá em cima a respeito daquilo. Eu preciso só que você me dê o retorno, senão eu vou gritar, meu filho. Me ajude. E quando Jesus, ele começa a falar, começa a declarar, a Bíblia vai entrar no meio desse evento, uma história de 5 amigos. E por isso hoje eu quero ministrar a respeito de amizades de valor. Esse é o tema que eu quero ministrar na sua vida hoje. Amizades de valor. Porque nós vamos entender, e é aqui que eu vou me ater, que o seu círculo social, ele pode mudar a sua história. As alianças que vocês fazem aqui neste lugar, elas podem te fazer vencer guerras. Naquele evento estava acontecendo algo diferente, e aqueles amigos entenderam que eles precisavam ajudar alguém que caminhava com eles. Porque a primeira informação que o texto vai dar a respeito desses amigos é que eles transportaram um amigo paralítico. Porque eles entendiam que Jesus estava lá e que Jesus poderia mudar a situação daquele homem. Eu quero te dizer que a escolha de quem nos rodeia, ela é tão importante quanto os sonhos que são gerados em nós. Porque para quem é carismático, está lendo relacionamentos interpessoais, mesmo que forçado por mim, vai entender que é impossível nós chegarmos em algum lugar sem outras pessoas. É impossível. Ninguém vence sozinho. Ninguém avança sozinho. Eu dependo de vocês. Vocês dependem de mim. Por quê? Porque Cristo, Ele criou um corpo. Ele não criou um membro. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. Lá no céu não terá uma pessoa, lá no céu terá uma igreja. Lá no céu não terá um ministro de louvor, terá um coral. E um coral não é feito sozinho, uma igreja não é feita sozinha. Uma igreja é feita de pessoas. Pessoas selecionadas por Jesus. Pessoas que romperam, que venceram, que se uniram contra as suas vontades e contra os seus desejos, porque entenderam que o propósito era maior. Então escolham pessoas para quem vai guerrear contigo. Escolham pessoas que no tempo da paralisia vão transportar vocês aos pés de Jesus. Escolham pessoas que na sua incapacidade lhe darão armaduras para vencer a batalha. Escolham amigos, mas não qualquer tipo de amigos. Amigos de valor, amigos diferenciados, amigos crentes, se possível até mais do que você, porque isso definirá o quão longe você irá na sua história. E quando eu falo para escolher amigos, eu não falo sobre jogo de interesse.
eu falo sobre pessoas que andam e amam a Jesus. Porque esses amigos ouviram, esses amigos perceberam que a solução do problema do paralítico estava em um local, mas ele não poderia chegar, ele não poderia ir, mas os amigos o carregaram. E eu quero começar a ministrar a respeito dessa palavra, e a primeira coisa que eu quero, já que você anote no seu coração, é: amigos com visão estabelecem acesso. Possuam amigos com visão, porque amigos com visão, eles visualizam 3 coisas, e eu quero dizer para você: a primeira coisa, amigos de visão visualizam a tua condição. Eles sabem quem vocês são, eles sabem como você está, e eles sabem o potencial que você tem. Quando aquele amigo, ele começa a ver a situação daquele paralítico, ele percebe: olha, nós não podemos deixar ele desse jeito, porque ele não era assim. A condição que ele está, não era uma condição que ele nasceu. A condição que ele estava não era uma condição condenatória, porque Jesus poderia mudar a situação dele. A primeira visão de um amigo de valor é que ele consegue enxergar a condição que você se encontra. Ele consegue ver no seu rosto, ele consegue ver nas suas atitudes, nas suas características, como você se encontra. E o estado de paralisia daquele homem chamou a atenção dos seus amigos. Porque todas as vezes que a Bíblia cita o paralítico, ela sempre cita a falta de movimentação, a falta ou a inércia dos seus movimentos. Uma pessoa que não consegue fazer algo sozinho, uma pessoa que já não consegue lutar aquilo que deveria lutar, uma pessoa que não consegue avançar porque tem dificuldade de locomoção. E isso acontece muito na nossa caminhada. Quantos e quantos, por demasiado esforço, por situações, por ambientes, quantas e quantas das vezes as pessoas acabam em um estado de paralisia? Quantas das vezes você olhou para você e percebeu que você estava paralisado? Quantas das vezes você já não conseguia movimentar, mesmo sabendo o destino que deveria chegar? Eu quero que você perceba que você pode até estar no momento de paralisia, mas quem estiver ao seu lado percebe a tua situação e não vai te deixar parado. Por isso que quando você escolhe, por isso que quando você seleciona essas pessoas, você entende que a caminhada não é sobre velocidade, é sobre constância. E tem pessoas que em determinados momentos não vão conseguir andar, mas serão carregados, porque eles escolheram pessoas valiosas para estar contigo. Aquele homem era paralítico, mas aquele homem não se deixava de movimentar, porque aonde ele não conseguia ir, alguém colocava ele sobre os ombros e começava a caminhar. Alguém colocava ele do lado dos braços e começava a avançar. Então, escolham muito bem quem caminha ao seu lado. No dia mau, esse é que vai te carregar. Escolha bem as pessoas que estão contigo, porque quando eles estiverem no dia mau, você puxará essa corda e não deixará ele ficar sozinho ou parado. Senhor, eu quero ministrar neste lugar. Envia um tecladista, Jesus. Ah, Deus. Alguém me ajuda aí, levanta tua mão, é com fé. Envia um tecladista que ministre e nos ajude em nome de Jesus, Pai. A igreja diz amém? Amém. Deus vai mandar. Vocês vão testemunhar, vocês são minha testemunha. Deus vai fazer. Amigos que visualizam
essa situação, eles liberam acesso para nós. Um homem paralítico, ele não consegue se mover, mas um homem que não está sozinho, ele chega aonde ele quer, porque os amigos têm visão sobre e a respeito da vida dele. Talvez você, ou muitos de nós, chegamos aqui não por causa da nossa vontade, mas porque um amigo visualizou um acesso de transformação na nossa vida. A primeira característica de um amigo valioso é, ele visualiza a sua condição. A segunda característica de um amigo valioso é, ele visualiza quem pode mudar a nossa condição. Então a primeira característica é, ele sabe quem você é. A segunda característica é, ele sabe quem pode mudar você. E a terceira característica é, ele sabe a forma de dar o acesso que você não pode ter. Um bom amigo, ele entende a tua paralisia. Um bom amigo, ele entende quem pode mudar a sua paralisia. Um bom amigo, ele sabe o caminho para que a tua paralisia tenha fim. Essa terceira característica, ela me chama muita atenção. E por isso que eu botei como título desse tópico: amigos de visão liberam acesso. Porque a palavra vai dizer que aqueles amigos, a palavra vai dizer que eles sabiam onde Jesus estava, e eles tentaram transportar numa cama aquele homem até Jesus. Mas a palavra também vai dizer que eles não conseguiram no primeiro momento, porque quando eles chegaram até lá, havia uma multidão, havia muita gente. Era impossível chegar até Jesus pelos caminhos convencionais, era impossível ter acesso a Jesus pelos caminhos convencionais. E eu quero já liberar uma palavra na tua vida: há uma multidão de distância entre você e o seu milagre, entre você e a sua transformação. Por que eu digo isso? Porque havia uma multidão de adversidades para aqueles homens chegarem ao acesso a Jesus. Havia uma multidão de doenças, havia uma multidão de medo, havia uma multidão de desculpas, havia uma multidão de prioridades, havia uma multidão de desejos, porque sempre há uma multidão entre nós e Jesus. Mas precisamos entender que somente quando nós vencemos a multidão, nós alcançamos o acesso à nossa transformação. É impossível alcançar a transformação sem vencer a multidão de coisas que colocamos diante de Jesus. É impossível alcançar o novo, é impossível alcançar as novas histórias, é impossível alcançar o milagre, a cura, porque sempre haverá uma multidão, sempre haverá muita coisa. Mas aqueles amigos, eles tinham tanta fé, eles acreditavam tanto no potencial daquele homem, eles acreditavam tanto aonde aquele homem poderia chegar, que não seria uma multidão que paralisaria aquele homem, não seria uma multidão que interromperia o que aquele homem poderia ser naquela nação.
E sabendo disso, aqueles amigos, eles começam a buscar alguma forma de vencer e de romper. E eu abro um parênteses aqui para que você entenda. Às vezes a multidão, ela precisa ser vencida de uma forma não convencional. Às vezes a multidão precisa ser vencida de uma forma criativa. Às vezes a multidão, ela tem uma única solução. Qual foi a única solução que eles encontraram? Ela veio do alto. Às vezes nós buscamos ao redor soluções para aquilo que só o alto pode nos dar. Às vezes nós buscamos soluções em pessoas, em barreiras, em janelas, onde só o alto pode dar. A entrada para aqueles homens não era pela porta, não era pela janela, não era por credencial. A entrada daqueles homens era olhar para o alto, subir o telhado e entender que somente do alto vinha a solução de todos os problemas. Às vezes a minha e a sua solução está próximo, mas estamos olhando para o lugar errado. Mas quem tem amigos valiosos entendem, porque o que eu preciso não está na janela, não está na porta aberta. O que eu preciso é olhar para o alto e entender que é do alto que eu vou entrar no acesso da presença de Jesus. É pelo alto. Mas pelo alto é fácil? Não é fácil. Imagina carregar um paralítico, transportar ele numa cama e subir num telhado. Mas entrar na presença de Deus para ser transformado nunca foi fácil, mas sempre foi possível. Eu não sei se tu entendeu isso. A tua caminhada, ela não será fácil. A vida dos seus amigos, do seu círculo social não será fácil. Mas Jesus diz, se você olhar para o alto, será difícil, mas será possível. Se você olhar para o alto, eu não te digo que será fácil, será pesado, terá esforço, mas eu te digo, é a melhor forma de você chegar no meio da presença de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que não é qualquer um que visualiza isso. Para entender que alguém precisa olhar para o alto, eu preciso ter visão. Porque ao natural eu digo, está cheio, eu vou embora. Outro momento eu tento. Ao natural eu olho, será que tem algum espaço lá dentro? Se não tiver espaço eu volto outro dia. Se não tiver como, porque não é da vontade de Deus. Não, mas amigos de visão entendem que é agora, é agora, é a hora. Não importa como faremos, mas faremos. Só quem tem visão chega mais longe. Só quem tem visão tira de uma forma criativa aquilo que a multidão criou de problema. Porque a multidão está para criar problemas, mas quem tem visão ultrapassa, porque entende que há diversas formas de romper a multidão. Mas a forma mais eficaz de romper uma multidão é o alto. Porque Cristo diz que nada pode ser dado ao homem se do céu não vier. Entenda que amigos estabelecem acesso. Por quê? Porque aqueles amigos, eles vão ao alto, carregam aquele homem, colocam ele no telhado, eles abrem o telhado, visualizam Jesus e vão abaixando aquele homem em cima de uma cama até o centro de onde Jesus estava. Não é qualquer pessoa que faz isso por você. Não é qualquer pessoa que se dispõe a sair da sua casa, a carregar um peso de uma caminhada. Não é qualquer pessoa que se dispõe a subir ao alto com um peso, com esforço, por alguém que não pagou o preço. Sabe por quê? Muitas das vezes o peso somos nós. Muitas das vezes o peso é um parente. Muitas das vezes o peso
é alguém que a gente ama, mas que a gente paga o preço necessário para levar essa pessoa ao centro da vontade de Deus. Porque nós cremos que amizades de valor pagam o preço necessário para transformar pessoas, para restaurar pessoas. Amigos não se importam na condição que você está, amigos se importam aquilo que você pode fazer quando for transformado da sua condição. Amigos não visualizam quem você é hoje, mas amigos contemplam o que Deus pode fazer contigo daqui a um tempo, o que Ele pode mudar, o que Ele pode realizar. Pessoas naturais olharão e verão um altar vazio, mas um amigo valioso verá uma flecha na mão do Senhor. Josafá é um grande exemplo de que nós não podemos negligenciar naquilo que nos relacionamos. Josafá era um homem abundante. Segunda Crônicas 18 vai dizer que ele tinha abundância. Ele era um rei majestoso, ele era um rei poderoso, ele tinha a presença do Senhor com ele, ele tinha a presença de Deus carregada nele. Mas um dia, Josafá, ele se aliou com alguém que não agradava ao Senhor. Ele se alia com Acabe, e Josafá, que vencia todas as guerras, agora é derrotado pela aliança que ele contraiu, pela aliança que ele fez. Alianças que apontam para Jesus nos faz vencer guerras. Alianças que apontam para Jesus nos faz vencer guerras. Eu queria que você se colocasse de pé. Queria que você fizesse uma oração comigo. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Graças nós te damos pela oportunidade, graças nós te damos por esse momento. Senhor, nós repreendemos, Pai, todo espírito perturbador aqui deste lugar. Nós repreendemos, Pai, toda desatenção, todo cansaço. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que quer ofuscar o brilho da Tua mensagem para a nossa igreja, Jesus. Paz, nós declaramos, Senhor, a Tua presença, o Teu altar, nós declaramos em Teu nome, Jesus, aqui nesta casa, nós declaramos, Senhor, a respeito da Tua palavra, Pai. Não há, Senhor, outro direcionamento a não ser a Tua palavra, não há outro interesse a não ser a Tua palavra, que possamos, Pai, atrair a Tua presença aqui neste lugar, que possamos estar, Senhor, ligados com aquilo que o Senhor quer dizer a respeito de nós e para nós, Pai. Eu te peço, toma a direção, toma o primeiro lugar, Pai, toma a primazia aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Alianças que apontam para Jesus, elas liberam virtudes do céu. Isso vai acontecer porque aquele homem agora estava ali diante de Jesus, estava ali acamado, mas diante de Jesus, e a palavra vai dizer que havia no início do texto virtude para curar, havia virtude para curar. E se havia virtude para curar, não havia nada que lhe impedisse a manifestação da glória de Deus ali naquele lugar. Então, quando os amigos dele descem com ele ali,
nós vamos entender que esse acesso gerado pela fé dos amigos vão liberar um acesso à virtude que aquele homem não teria como sozinho. Muitas pessoas não conseguem chegar sozinho, mas vocês, em nome de Jesus, serão as pontes que Deus quer contar, farão amizades, porque o dia mau ele chega, mas se temos amigos que andam com Jesus, não importa a adversidade, nós sempre estaremos no acesso às virtudes que vêm de Deus. Amigos com fé restauram a nossa identidade, sabe por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer quando aquele homem é ali descido, abaixado, lançado diante de Jesus, Jesus olha para aquele homem, olha para aquela situação, olha para aquela paralisia, e ele não vai dizer homem de pouca fé ou homem de muita fé. Não, Jesus ele não vai dar uma palavra a respeito daquele homem, mas Jesus vai dar uma palavra a respeito dos amigos, vai dizer a fé deles, a fé deles, a fé deles é que manifestará a restauração que eu farei na tua vida. Não sei como você chegou aqui, mas a fé de alguém restaurou a tua identidade. Não sei por quem você está orando, mas a tua fé pode restaurar aquelas pessoas que estão paralisadas. Eu não sei como você se imagina, se você é o amigo paralítico ou se é o amigo transportador, mas o que eu quero te dizer, se há no círculo social alguém de tamanha fé, Deus não está preocupado com a condição, Deus está preocupado se há pessoas que paguem o preço para que a manifestação do seu poder seja realizada. Cristo diz a ele, por causa da fé deles, por causa desse amigo, por causa desse pai, dessa mãe, por causa desse filho, eu perdoo os seus pecados. Muitos de nós chegamos por causa de um convite, por causa de um amigo, por causa de alguém que falou, vai lá, Deus pode mudar, Deus pode fazer, e fomos transportados para a presença de Jesus, e a primeira coisa que Jesus vai dizer, eu perdoo os seus pecados, pela manifestação da fé de alguém, pela manifestação da fé de um amigo. E a primeira coisa que eu quero te dizer, amigos de fé, eles não são indiferentes à nossa condição, aquilo que nós estamos passando. Amigos de fé não desejam a nossa morte. Amigos de fé respeitam o nosso lugar de segurança. Eles não arrastaram aquele homem, eles não colocaram aquele homem de qualquer jeito, mas eles carregaram a cama, eles trouxeram ele em segurança e permaneceram ele em segurança. Em tempos que tudo hoje é postado, que a internet expõe muitas pessoas, as pessoas têm perdido a sensibilidade do lugar de segurança. Hoje qualquer pessoa é gravada, qualquer pessoa é exposta no seu momento de vulnerabilidade, mas amigos valiosos respeitam o seu lugar de segurança. Eles sabem te ouvir sem te julgar. Eles sabem que você é um ser humano de carne e de osso. Eles sabem que a condição de paralisia pode ser a passageira e que Jesus pode transformar aquilo que você está passando. Os religiosos não. Os doutores não. Os fariseus não. Mas amigos de verdade, eles sabem quem você é, sabe aonde você pode chegar, e sabe o Deus que ele serve, que pode transformar a sua vida. Às vezes, um amigo de fé
pode curar a nossa identidade sobre aquilo que nem eu sabia. Talvez aquele homem paralítico viveu tanto tempo assim, que ele nunca se imaginou andando, avançando, se movimentando. Ele nunca se imaginou numa situação diferente. Sabe aquelas pessoas que pararam no tempo, que paralisavam, que acham que não há mais nada para eles aqui nessa terra, que acham que só a dor, o sofrimento, só o ciclo de adversidade, só o ciclo de perda, de fracasso, é o que Deus tem para eles. Talvez há tanto tempo você passa por isso, é sempre um ciclo de choro, de tristeza, de mágoa, de dor. É tanto tempo você passando pelas mesmas situações, que você não consegue reconhecer que você se encontra em um paralítico, em paralisia, seja ela espiritual ou natural, mas que você está parado no tempo. Mas os amigos, eles sabem e reconhecem, eles visualizam essa situação. É por isso que esse amigo está te empurrando, dizendo: vai, vai. Porque amigos de fé, eles restauram a nossa identidade. Quantas vezes os nossos amigos chegam e falam: eu não te conhecia assim, você não é assim, eu sei aonde você pode chegar. Tenham esse tipo de amigo, que não aponta. Que consigam trazer você a um ambiente de restauração. E você chegou nesse ambiente. Jonatas tinha uma amizade incrível com Davi. Quando Davi começou a ser perseguido, Jonatas não olhou e disse: eu vou te entregar ao meu pai. Ou não, meu pai tem razão, você precisa morrer. Não, Jonatas tirou a sua armadura e deu para Davi. Jonatas tirou a sua espada e deu para Davi. Jonatas diz: eu tenho uma aliança contigo, e aonde tu for, eu reconheço o que você carrega. O versículo de Pedro que eu li ali no capítulo 5 antes, que eu falei, eu queria trazer isso, porque a promessa era para a vida de Pedro, mas Pedro tinha amigos. Todas as vezes que Deus derrama na vida, aqueles que são amigos reconhecem que eles não podem reter aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Eles transbordam na vida de outros. Você foi chamado para transbordar. A pesca maravilhosa, ela não se retém a você. A pesca maravilhosa enche tanto o teu barco, que você tem que dividir com aqueles amigos que estão ao lado, que estão próximos. É para isso que Jesus nos chama, para se relacionar com pessoas que entendam que ela tem que chegar longe, mas ela não chegará sozinha, ela chegará junto. É rir com os que riem, chorar com os que choram. E eu queria chegar nesse momento final, ministrando que amigos de valor proporcionam transformação em nossas vidas. Amigos de valor, eles transformam as nossas vidas. Eles transformam quem nós somos. Eles transformam aquilo que Deus tem para nós. Eles potencializam quem nós somos. Toda essa situação ocasionada, ela gera um ambiente desafiador. Eu quero que você se coloque de pé, porque eu já vou terminar agora. Toda vez que amigos liberam acesso para nós, todas as vezes que amigos restauram a nossa identidade em Cristo, há um movimento de Deus no ambiente. Aqueles amigos não apenas mudaram a vida daquele homem, mas aqueles amigos, eles criaram um ambiente de manifestação da glória de Deus. Por que eu digo isso?
Porque quando Jesus ele restaura a identidade daquele homem paralítico, Jesus declara sobre a vida dele: olha, você está perdoado, os seus pecados são perdoados. Sabe o que Jesus está falando? A sua identidade, ela é transformada. Aquilo que você era rotulado até agora, você já não é rotulado mais. Eu joguei no mar do esquecimento. Paulo vai falar a respeito disso, vai dizer: eis que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então quando Paulo diz isso, ele está parafraseando Jesus, porque toda vez que Jesus encontrava alguém que era rotulado como fracassado, derrotado, paralítico, toda vez que Jesus olhava para alguém e via dor e dizendo, ele falava: olha, está perdoado os seus pecados. Sabe por quê? Porque o pecado é uma condição da queda. O ser humano não foi criado para o pecado, mas o ser humano contraiu o pecado em Gênesis 2. Mas Jesus está falando para aquele homem: eu perdoo os seus pecados. Sabe por quê? Porque eu sei para que você foi criado, eu sei para que você foi gerado, eu sei para que Deus soprou o Espírito em você. Você não foi criado para isso que você vive hoje. Você não foi criado para isso que você passa hoje. Você não foi criado para que essas lágrimas escorram dos seus ossos todos os dias e você declare dizendo que não vai conseguir mais. Você foi formado para viver o melhor dessa terra, para liderar, para estar à frente, para avançar, para se movimentar. Você não foi criado para ficar parado, mas foi criado para andar sobre isso. Eu prometi à tua geração que aonde colocasse os teus pés, eu te daria por bênção. Ele disse e ele prometeu a respeito de Abraão isso. Mas a queda, ela faz isso. Então a primeira coisa que Jesus faz é restaurar aquilo que foi perdido. Os seus pecados são perdoados. Só que os religiosos, eles não entendem isso. Isso escandaliza os religiosos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Jesus ele perdoa um homem que não tem destaque na sociedade, um homem que está condenado pela sociedade, Jesus está tirando o destaque daqueles que estavam na primeira fileira, os doutores, os fariseus, os religiosos. E o destaque do evento que Jesus estava pregando não são mais aqueles poderosos, mas um homem que estava condenado até pouco tempo atrás. Ele tomou a direção, ele tomou o destaque naquele lugar. Os holofotes saíram dos poderosos e passou a ser ao moribundo, ao pequeno, aquele que ninguém dava nada, aquele que não tinha perspectiva. Os holofotes de Cristo estão sobre esses. E eles começam a dizer: tu está vendo o que está acontecendo na... Eu quero te dizer uma coisa: não estão preparados por aquilo que vão fazer. Os religiosos, eles não estão preparados para quem você será. Mas eu quero te chamar a atenção a alguma coisa. O versículo 26, o final que nós lemos, quando aquele homem ele toma a sua cama, como aquele homem ele começa a saltar sobre os seus pés, sai daquela casa, a Bíblia vai dizer que isso gera um testemunho. O que Jesus está fazendo com aquele homem não é apenas uma transformação, mas Jesus está gerando um testemunho. Porque Jesus, ele não diz: homem, levanta-te e vai para a tua família, como de muitas vezes ele fala, mas não fala para ninguém o que eu te fiz. Mas Jesus esperou um momento de festa, um momento em que todos estavam ali, e diz: olha, olhem para cá, eu sou o Filho de Deus que restaura todas as pessoas, mas eu quero que as pessoas vão além da restauração. O que eu estou fazendo aqui com vocês, eu não somente estou dando uma transformação,
mas eu estou pedindo para que eles carreguem a cama deles, para que todos que olhem para eles vejam o testemunho que ele possui na vida deles. Sabe o que Deus está fazendo contigo? Deus está te trazendo para a casa dele. Você chegou até esse lugar, ele está restaurando a tua identidade, mas Deus está gerando em você essa noite testemunho. Você vai chegar e as pessoas vão olhar e vão ficar maravilhadas. Versículo 26 vai dizer: todos ficaram maravilhados, todos deram glória a Deus, todos encheram-se de temor de Deus e declararam: nós vimos prodígios. Sabe por quê? Não é porque Cristo perdoou os pecados, é porque eles conheciam quem era aquela pessoa, eles sabiam quem era o paralítico, eles sabiam a condição, eles sabiam o que a sociedade determinava sobre ele, e quando eles viram um homem que não tinha perspectiva sair saltitando, eles glorificaram e viram: meu Deus, como é que pode isso acontecer? Ei, levanta a tua mão aqui que eu quero declarar na tua vida: o que Cristo fará contigo, ele está gerando testemunho. A tua casa não vai entender, os religiosos não vão entender, mas eles verão a cama que você carrega e dirão: meu Deus, verdadeiramente nós vimos prodígios, vimos Deus lá naquele lugar, Deus se manifestou. Amigos de verdade geram testemunhos para a vida.